Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras. Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático, dessa vez para fazer a análise da rodada 28 e as dicas finais da rodada 29. Dois vídeos em um só que a gente vai trazer toda a mitada dessa rodada 28 com muitas previsões que deram certo e já as dicas finais, nosso time para a rodada 29 que começa amanhã no sábado e você tem um compromisso conosco, 11h30 na live como de costume. Se liga só como foi essa rodada 28, de onde vieram a maioria dos scouts e uma análise bem detalhada dessa rodada crucial no final de semana. Se liga só no conteúdo após a vinheta. Antes de começar esse vídeo, quero pedir para você que chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, conheça o nosso plano de sócios por apenas R$50 no Pix, você fazer parte da nossa comunidade, ter acesso a análise e dicas exclusivas. Então deixe seu like e se inscreva no canal. Já na tela para vocês, os resultados dos times no canal. Mitada nessa rodada 28, todos os nossos times passaram de 100 pontos, 125, 121, meu time também, pessoal, fez 128 pontos. Nessa rodada, mitada muito boa, pontuação boa demais para manter liderança, para quem conseguiu também tirar 10, 15 pontos. Lembrando que esse canal foi diamante no mês de abril, o primeiro canal que fala sobre Cartola a conseguir ser diamante ainda no mês de abril. Primeiro mês do Cartola a gente já conseguiu esse feito, então veio com a gente que as mitadas são muito boas, como vocês estão observando, nos times que a gente sempre traz aqui nos resultados, seja com a rodada boa, seja com a rodada ruim, tá? Aqui vamos trazer as previsões que deram certo ou errado nessa rodada 28. Primeiro, Palmeiras era favorito e perderia saldo de gol com o Duelo de Gol Bragantino. A gente falou, olha, não é uma boa ideia fechar a zaga do Palmeiras, 3-4 do Palmeiras, porque Palmeiras sempre toma gol dentro de casa. A exceção do jogo contra o Vasco, tomou gol do Fortaleza, tomou gol do Juventude e não deu outra. Inclusive, começa a perder um jogo por 1-0, mas a mitada veio com o Vitor Roque, a mitada veio com o Felipe Antes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e indicamos ele. Então, deu certo a previsão do Palmeiras com muito favoritismo para fazer muitos gols, a gente falou, né? O Palmeiras está com a média de pelo menos 3 gols dentro de casa e conseguiu aí ter um feito muito grande nessa rodada. Valia a pena também apostar na defesa e saldo de gols do Fluminense contra o Juventude. A gente falou que aí talvez o principal saldo de gol da rodada do Fluminense não deu outra. O empate ele estava caminhando até a reta final, até que o Thiago Silva, que estava como base, falamos que era unânime, fez o gol e imitou, né? 13 pontos para o Thiago Silva e, de fato, a defesa do Fluminense não tomou o gol, tá? Mirassol, favorito, e tinha laterais fortes contra o Internacional. A gente falou sobre isso. Como muitas vezes ainda o Mirassol é um time subestimado e não é encarado com favoritismo. Ganhou de 3-1 do Inter, sempre tomou gol, a gente sempre fala isso aqui, que o Mirassol não é de segurança de gol, mas o lateral Daniel Bel hoje fez 8 pontos, deu assistência, e Reinaldo fez gol e deu assistência 15 pontos. Então, as laterais foram muito boas, como a gente previu, tá? Flamengo, potencial de vitória pela necessidade que tinha na rodada de vencer. 3-0, segurou o saldo de gol, Pedro voltou a fazer gol, estava em meu time. Arrascaeta, unânime, muito bom, com 8 pontos, deu assistência e entregou 3 pontos de média básica, beleza? Outra mitada nossa aqui, quem acompanha a live viu que eu falei que o jogo entre Sport e Ceará tinha um bom potencial para os goleiros. Duas equipes que acabavam cedendo muitas finalizações. O Sport finaliza muito, o Ceará também. E não deu outra. O goleiro do Sport, Gabriel, fez 8 pontos e do Ceará fez 7,50. Então, ou seja, os dois limitaram, né? Numa rodada onde muita gente foi com o Brazão, ou melhor, o Brazão que fez 0,50. Muita gente foi com o Cássio, que zerou, se for substituído. E por aí vai, né? Teve a limitada do Rossi e do Léo Jardim, mas pouca gente foi nesses dois goleiros, embora a gente tenha indicado o Rossi aqui, vai falar daqui a pouquinho também. 2 pontos que não deram certo na rodada. O Cruzeiro, que a gente imaginou que teria uma força muito grande, a dobradinha Caio Jorge e Matheus Pereira funcionou, só que não valeu para o Caio Jorge, porque ele foi expulso logo na sequência. Acabou prejudicando a rodada com 2 pontos, dando assistência, hein? Tomou amarelo, tomou vermelho e acabou, de fato, puxando um pouco para baixo. Então tá meio certo. A gente falou do Matheus Pereira, mas o Caio Jorge acabou puxando para baixo. E aí, o principal ponto da rodada foi os atacantes fluminenses que não ajudaram, né? Muita gente colocou o Cano na reserva de luxo, o Canóbio na reserva de luxo, não deu jeito, né? Canóbio não foi bem, Cano também não foi bem, e não mitaram, não ajudaram no time principal na reserva de luxo. Aqui alguns jogadores que a gente indicou e deu certo. Felipe Anderson, do Palmeiras, analisamos o Palmeiras na semana aqui, e eu trouxe um vídeo analisando em vídeo, olhem aqui,
exclusivamente Felipe Anderson, e ele mitou 11 pontos, né? E logo após a nossa análise, então, bateu 7 mais. Zé Rafael, analisei também o Zé Rafael na live, falei que é uma boa opção, fez gol e tá jogando muito bem. Rossi do Flamengo, o Fux do Palmeiras, que estava também no nosso top 5, fez gol no jogo, e o Pedro, que voltou a mitar. Aqui os 3 times que mais geraram scouts nessa rodada: Palmeiras com 110 pontos, Flamengo com 97 pontos, né, os 2 times ali que estão brigando pelo título, e o Grêmio, que venceu muito bem o São Paulo, fazendo 90 pontos. Os 3 jogadores que mais pontuaram do Palmeiras: Vitor Roque, 25 pontos, mas com muita média básica, já falo sobre isso daqui a pouquinho, mas a metade dele já era prevista. Alan, que entrou durante o jogo, deu 2 assistências, e o Mikael, todo mundo foi no Fux, foi também no Murilo, que foi o pior desses. Fux até fez o gol, mas fez 7 pontos. E o Mikael entregou muita média básica, com 12 pontos e muitos desarmes. Maiores pontuadores do Flamengo: Pedro, voltando a fazer gol, dando assistência, jogou muito bem contra o Botafogo. O Rossi, que fez muitas defesas, foi bastante exigido, como a gente previa. E o Plata, que entrou durante o jogo e fez gol também, entregou 2 desarmes, fazendo 11 pontos. Do Grêmio, Carlos Vinícius, um bom atacante. Carlos Vinícius desarma muito, esse jogo até não tanto, mas desarma, finaliza, briga muito, fez 2 gols, 17 pontos contra o São Paulo. E aí os 2 laterais do Grêmio entregando média base pelos desarmes: 4 desarmes para o Lucas Esteves, 3 para Marcos Rocha, 11 pontos para o Lucas Esteves e 9 pontos para Marcos Rocha, que tem sempre entregue aí muita média básica. Aqui, os 3 jogadores que mais pontuaram em cada posição: goleiros, Léo Jardim, mitada contra o Fortaleza, 17 pontos, pegando muita gente aí de surpresa, já que o Vasco sempre toma muitos gols, né? E aí o Rossi, que já falou do Flamengo, e o Gabriel, que a gente também indicou junto com o Bruno Ferreira do Ceará, fez 8 pontos com muitas defesas. Zagueiros que mais pontuaram: unânime, Thiago Silva. Muita gente não foi, né? No Thiago Silva, muita gente fechou ali a zaga com um do Palmeiras e, de repente, ali, um James, um Gaston Ávila. E o Thiago Silva era unânime nessa rodada, fez 13 pontos com o seu gol. Mikael com 12 pontos, já falar mais sobre o Mikael daqui a pouquinho. E o Juan, que fez o gol de empate, né, contra o Cruzeiro no Clássico, 9 pontos e 20. Laterais que mais pontuaram: o Reinaldo, que é unânime, né, e essa rodada vai ser unânime de novo. Impressionante como o Reinaldo tem sido um dos melhores laterais esquerdos do Brasileirão para o Cartola. 15 pontos, gol, assistência. E aí, novamente, a dupla do Grêmio, o Lucas Esteves e Marcos Rocha, assim aí a dupla, né? Não foi uma rodada tão boa assim para a lateral, mas o Reinaldo puxou a média lá para cima, e esses 2, quem fugiu aí do óbvio com Esteves e Rocha, foi muito bem. 3 meias que mais pontuaram: Barreal do Santos, muito bem, a gente fala o Barreal aqui, ó, há muito tempo, entregou muita média básica, fez seu gol, deu assistência, 16 pontos para o Barreal. E teve o Alan, que a gente já trouxe, que entrou no segundo tempo, e o Ranieri do Corinthians, entregou muita média básica e ainda fez o gol de honra do Corinthians, foi amassado contra o Santos no Clássico, né? Atacantes que mais pontuaram na rodada: o Vitor Roque, evidentemente, ainda vai falar mais sobre o Vitor Roque aqui, o Carlos Vinícius do Grêmio, que a gente também já falou, e o Pedro, né? 3 aqui que talvez o Roque e o Pedro estavam visados, mas o Carlos Vinícius, de fato, que foi a grande surpresa para o ataque nessa rodada. Quais foram os 3 jogadores que mais tiveram média básica? Mikael, do Palmeiras, grata surpresa, né? Mikael, que já havia feito alguns jogos, mas não tinha desempenhado bem, fez 12 pontos com 6 desarmes. E o Vitor Roque, galera, o Vitor Roque fez 2 gols, é verdade, mas teve 9 pontos e 80 de média básica. Desarmou, finalizou muito, né, defendida para fora, sofreu muita falta. 9 pontos e 80 só de média básica para o Vitor Roque. E aí o outro foi o Fernandinho do Ceará, que também desarmou, também finalizou, sofreu muita falta também. 9 pontos e 40 para o Fernandinho. O olho dele, tá? Um bom atacante, acompanhou ele desde a Série B do ano passado, quando ainda estava no Mirassol. Outros que entregaram média básica: Breno Lopes, do Fortaleza, com 8 pontos, assim, sem nenhum scout negativo, entregando desarme e finalizações também. Igor Formiga, sempre fora de casa. Esse Igor Formiga aparece aqui, né, como média básica. Ele desarma muito fora de casa, quando o Juventude é bem massacrado, né? 7 pontos para ele. E o Lourenço também entregando 7 pontos do Ceará. Como nada são flores, também tivemos decepções nessa rodada 28. A começar pelo Caio Jorge, o segundo jogador mais escalado da rodada, ou o terceiro, e fez 2 pontos sendo expulso. De fato, não vive um bom momento o Caio Jorge. E aí, o Yuri Alberto, que também era um dos atacantes mais escalados na rodada, 1 ponto em 90. Ele e o Corinthians foram muito mal no jogo contra o Santos. E o Canóbio, que era aí o principal reserva de luxo da rodada, que fez apenas 2 pontos e 60. Bom, vamos agora falar sobre a rodada 29, rodada que inicia no sábado e finaliza na segunda-feira. Rodada que tem Corinthians, Atlético Mineiro, Corinthians com um leve favoritismo pelo fator mando de campo, porque joga muito mais dentro de casa do que fora,
Batata Pneu também deve tirar saldo de gol, tá muito bem aqui, pode ir para qualquer lado desse confronto, tá bem para ele, mas o Corinthians, pelo fator casa, pode vencer. Cruzeiro e Fortaleza, Cruzeiro bem favorito, Fortaleza tá jogando muito mal também, jogou 100 minutos com a margem, não venceu o Vasco. Aqui é uma final de campeonato antecipado, Flamengo e Palmeiras, jogo bem movimentado aqui também, vai dar o que falar, vai ser jogo de ambas para mim. Mirassol e São Paulo, Mirassol favorito para esse jogo de novo, São Paulo muito mal, muitos desfalques, lesões, o Mirassol está muito bem, querendo confirmar o G4, Mirassol favorito. Inter Esporte, o Inter favorito, mas não tanto, né, pela fase do Inter também, que é uma fase muito ruim e apática. Aí tem Ceará e Botafogo, jogo difícil de empate aqui também, Bahia e Grêmio também, Bahia com muitos desfalques, não deve ter ali um time ainda, né, titular de fato, e o Grêmio está retomando ali um jogo também ali parelho, a gente vai falar sobre esse jogo aqui, mas tem scout nesse jogo, tá? Já vou adiantando, tem scout no jogo que a gente vai falar. Juventude RB, famoso jogo para se fugir, né? Pode ter um John ali, mas um jogo bem no escuro. Vasco e Flu, jogaço. Muitos scouts aqui nesse jogo, tá? E aí finaliza com Santos e Vitória. Santos favorito, mas o Vitória aí teve esse gás de ter vencido o clássico contra o Bahia. Aqui, os percentuais de favoritos, segundo a casa de apostas, Cruzeiro bem favorito do Fortaleza, acreditamos nisso mesmo, Cruzeiro no Mineirão é forte. Sem o Cajoli também, talvez o Gabigol pode aí até encaixar um pouco mais para esse jogo. Santos e Vitória. A gente acha que o Santos tem favoritismo, mas não tanto assim. Há mais equilíbrio aqui, tá? Bahia e Grêmio também há mais equilíbrio pela volta que o Grêmio tem conseguido jogar bem, melhorar o desempenho. Aqui o Bahia tem o favorito de jogar em casa, mas é bem parelho. Aí Corinthians e Galo tá justo, não é uma disparidade tão grande assim, mas o Corinthians vai favoritinho. Flamengo não é tão favorito assim quanto o Palmeiras, aqui seria 50-50, 30-30, né, para estar ali em pé de igualdade. E aqui a gente tem Mirassol e São Paulo, 42% do Mirassol e 30% do São Paulo, justo. Mirassol de fato é favorito contra o São Paulo. Inter e Sport, favoritismo também ali, muito pesado, né, não tão grande assim do Inter. E aí Ceará e Botafogo, 50-50, é isso mesmo. Vasco Fluminense também é isso mesmo. Acho até que o Vasco tem mais favoritismo que o Fluminense, que ganhou, mas o Vasco tem jogado melhor que o Fluminense, tá? Então, se fosse 36-34 seria mais justo. E aí, o Juventude aí, o Bragantino, de fato, aí não tem muito o que fazer, também é um confronto ali bem parelho para essa rodada, beleza? Aqui a gente vai trazer para vocês os nossos palpites da rodada. O clássico ali, não clássico regional, convencional, mas o clássico dos principais times do país hoje. Flamengo e Palmeiras com empate, faz um jogo de muitos gols, 2-2 aqui. Corinthians vencendo 2-1 o Galo, pelo fator casa, né, e a volta do Garro, do Memphis, pode dar ali um ânimo novo, mas o Galo também tem condição de equilibrar esse jogo. Mirassol vence, mas toma gol, né, toda rodada do Mirassol toma gol, mas faz muitos gols também. Inter Esporte, botei 1-0, mas pode ser 1-1 esse jogo, mas o Inter tem ali um pouquinho favoritismo pela fase do esporte também. Ceará e Botafogo 1-1, confronto difícil, Ceará também tem favoritismo para vencer esse jogo, mas ali um jogo bem parelho igual. Vasco, acho que pelo fator São Januário, clássico, o time jogando bem, sem o Vergete estava muito mal, vai vencer o Fluminense, assim nós acreditamos. Assim como o Santos e Vitória, 2-1, mas pode ir para ambos os lados aqui esse jogo também. Colocamos o saldo de gol em Cruzeiro e Fortaleza, acreditando que o Cruzeiro vai segurar esse saldo do Fortaleza, está muito mal. Bahia e Grêmio empate em 1-1, o Grêmio pode surpreender nessa rodada, e aí 0-0 entre Juventude e Red Bull Bragantino, já que a gente também não sabe muito o que se esperar desse confronto, né? Então, por conta disso, a gente vai trazer esse empate, beleza? Bom, vamos falar sobre o jogo dessa rodada, que é o jogo do Bahia contra a equipe do Grêmio. Bahia, né, vai com uma pressão muito grande se recuperar nesse momento do Campeonato Brasileiro, perdeu um clássico, nunca venceu Vitória no Barradão por Campeonato Brasileiro de Série A, então vai pressionado para empurrar o Grêmio, então acho que vai ter um jogo de muitos desarmes, né, do Bahia. Acho que vai acontecer, de fato, um jogo ali mais favorável para o Bahia, tá? E aí algumas peças podem ser bem na partida, como o Thiago. Em contrapartida, o Grêmio já é aqui um time que deve ter uma marcação mais ali no 4-4-2, uma saída de bola com muita velocidade, com Carlos Vinícius. O Grêmio tem controlado bem o meio de campo, né, e conseguido acelerar muito nas costas da última linha. E o Vitória fez muito isso contra o Bahia. Então tem potencial esse jogo dos atacantes, Carlos Vinícius, no Marlon, no Marcos Rocha. Tem muita média básica de desarmes e finalizações nesse confronto aqui, tá? Bom, nosso top 5 de cada posição, goleiros. Walter voltando contra o São Paulo, que vai finalizar muito. Walter é um dos principais goleiros da rodada. Rossi do Flamengo, porque também vai ser bem exigido. Bruno Ferreira do Ceará. Léo Aragão do Cruzeiro também. Tem grande chance ali do Fortaleza fazer 3, 4 finalizações, ele ir bem. E o Brazão do Santos também. São opções ali mais fora da curva. Zagueiros.
Vitor Gabriel do Inter pela média básica, não pelo favoritismo do Inter. Ferrarese do São Paulo, não pelo favoritismo, que o São Paulo deve perder humilhação, mas tem muita média básica o Ferrarese. Né? E aí tem outros mais tranquilos para a rodada, né? O Fabrício Bruno e Vilhava do Cruzeiro, James do Mirassol pela média básica, Léo Pereira com potencial de gol. Laterais, muitas opções, né? Se goleiro e zagueiro ali tem poucas, laterais tem várias. William do Cruzeiro, já que Kaique Bruno está suspenso. Reinaldo Mirassol, Paulo Henrique do Vasco, Mateuzinho do Corinthians, Escobar do Santos, Marlon do Grêmio. Quem quiser ainda apostar no Bernabente, não está indo no Bernabente, mas também tem essa opção. Meias, Arrascaeta e Carrascal do Flamengo. Matheus Pereira do Cruzeiro, unânime também, assim como Arrasca. Alan Patrick do Inter. Garro do Corinthians voltando para quem quiser apostar. Barreal e Zé Rafael do Santos também, ótimas opções para essa rodada. Tem o Veiga e o Maurício também, que podem ser ali peças bem trabalhadas do Palmeiras. E o Coutinho no clássico. O Coutinho está muito bem na fase dele, né? Atacantes, Gabigol do Cruzeiro, vai entrar no lugar do Caio Jorge. Pedro do Flamengo, que se recuperou na última partida. Roque e Flaco, que acho que vão fazer gol também, um dos dois, pelo menos. Rayan do Vasco, diria que unânime também. Memphis e o Roberto do Corinthians. Guilherme do Santos. Carboneiro para fugir do óbvio do Internacional. Tem muitas opções essa rodada, tá? Vamos lá, top 20 jogadores mais escalados essa rodada, tá? Aqui o top 20 mais escalados, que tem os 3 meias que vai ser unânimes nessa rodada, né? Matheus Pereira, Alan Patrick, Arrascaeta, aí começa a vir ali defensores como Fabrício Bruno, Reinaldo, William, tem um Rayan também por ali, Vitor Gabriel do Inter que a gente falou, né? O Yuri Alberto também pintando por ali, olha o Roque em 12º, Vilhalba, Bernabé, e aí tem outros mais fora da casa, né? Como Memphis, Barreal, Carboneiro aparecendo ali, Walter, Guilherme e algumas outras opções também para essa rodada. Vamos para o campinho que a gente vai colocar na tela para vocês. Aqui a gente vai trazer o nosso time, a nossa base, para depois o nosso time. A base é do Cruzeiro, com o Fabrício Bruno voltando ali, sendo uma opção muito forte para a zaga. Reinaldo Nani pela participação em gols que tem tido. Léo Jardim ali, porque Palmeiras e Flamengo também colocando esses técnicos. Pode ir para qualquer um dos lados, ele não me tá, então Léo Jardim deve vencer o Fortaleza. Os meias não tem como fugir Matheus Pereira e Arrasca. E na frente o Rayan. Vamos começar pela defesa, pelo goleiro. Eu gosto nessa rodada muito do nome do Walter. Walter, por mais que a gente esteja indo com o Reinaldo, acho que... Porque aqui, galera, a gente não está pensando em saldo de gol. Acho que o Reinaldo faz o seu gol e Walter vai fazer 5, 6 defesas, mas tome gol. Então aqui, Walter e Reinaldo. Dupla de zaga com o Fabrício Bruno, tem muitas opções. Muitas opções para defesa. Mas, pela fase, vamos colocar aqui um Vitor Gabriel pela média básica, que ele pode gerar também. Vitor Gabriel, do Inter, pela média básica. Se colocasse o James aqui, ia triplicar o Mirassol, ainda não. E aí, o lateral eu vou ter que dobrar, né? Porque essa rodada, olha a média do William, né? Ele é muito bom de média básica. Não tem como deixar 5, 4, 3, aqui 9, 6, 13 pontos. É o William, dobrando aqui Cruzeiro e Mirassol. Mas tem aqui também a possibilidade da gente tirar, de repente, um William e apostar num PH, tá? Tem o PH também, que é uma boa opção. Vamos colocar o PH, que também é maior que o do William, que já está com o Fabrício Bruno. Vamos com o PH. Meias dessa rodada. Eu vou com o Alan Patrick. Gosto muito do Alan Patrick. Vamos com o Alan Patrick, aqui o mesmo padrão, mas a gente vai trazer na live mesmo para diferenciar que tem esse cidadão aqui, tem esse aqui também, tem algumas opções também do meio, tá? Mas eu botei o Alan Patrick, o Garro. Alan Patrick no nosso time. E aí o ataque vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. Estão preparados para esse ataque? Rapaz, difícil, hein? Mas pro ataque, eu acho que o Pedro vai ser bem exigido, só que eu acho que o Roque também vai. Vamos dobrar Pedro e Roque e vamos fazer o seguinte. A gente está com o Rayan aqui, né? Um dos dois pode zicar, né, Paulo? Pode. Mas um dos dois vai vir bem, a gente não dá para saber. Vamos tirar o Rayan do time, Pedro, Roque, fazer essa dobra. E aí a gente vai... Como assim, ó? Vamos com o Rayan no time. E aí na reserva de luxo, a gente vai... Tem o Guilherme dos Santos, que é muito forte essa rodada, hein? Muito forte o Guilherme dos Santos. E o Gabigol... Vamos com o Gabigol, que era o Cruzeiro, o time mais fácil da rodada, tem um confronto mais fácil, então Gabigol do Cruzeiro, e aí se ou o Pedro ou o Roque não forem bem, a gente tem ali o advento da entrada do Gabigol. Isso aqui eu gosto dessa rodada, tá? Mas Matheus Pereira tá jogando muita bola, muita bola. Vamos com o Matheus Pereira essa rodada,
de capitão ou o Ryan de capitão. E tem várias possibilidades, graças a Deus, nesta rodada, beleza? Galera, quero aqui trazer para vocês também nosso plano de sócios do canal. Venha fazer parte do nosso grupo plano de sócios. R$50 no Pix. Lembrando, é plano para 2026, hein? Você pega esses 9 últimas rodadas do Brasileirão e consegue renovar pensando já em 2026. Você vai ter acesso a ligas gratuitas com premiações, e-book com análises estáticas, análises individuais, scouts, média básica, influência da arbitragem, bola parada e muito mais para 2026. E um grupo com um repleto de notícias e informações em primeira mão para vocês. Cadê o QR Code aqui? Entre em contato com o Sandro no WhatsApp e venha fazer parte. R$50 e renova para 2026 já. Esse ano de 2026 vai ter cartão da Copa do Mundo, da Champions League, que está bombando. E venham com a gente em busca de mais uma mitada nessa rodada, como o Sandro aqui, trazendo. Vamos em busca na mitada. Obrigado para todo mundo que chegou até aqui. Comenta bastante como foi a sua rodada 28 e a sua base para a rodada 29. Tamo junto, esperando vocês sábado, 11h30, aqui no Cartola Tático. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.